Boa noite a todos, né, que nos assistem nesse momento. Meu nome é Paulo Lacerda Júnior, sou sensei de Aikido, né? Que é o Aikido, né? Como vocês podem observar, esses são os kanjis, né, ou diagramas do Aikido, né? A palavra Ai, Ki, Do, né? Ai de harmonia, Ki de energia e Do de caminho, né? Qual o objetivo do Aikido, né? O objetivo do Aikido é uma arte marcial que promove a não violência, né? Nossos alunos são treinados a se defender de agressões e não ser agressivos. Qual que é a minha história no Aikido, né? Eu comecei a lutar judô com 4 anos de idade, né? Foi até os 14 anos. O que motivou ir para o judô foi até a minha mãe que estimulou. E aí eu era na Marabu, em Nova Lima, né? Comecei a treinar e nessa jornada minha eu fui vice-campeão mineiro. Aí eu parei, né, para dar continuidade nos estudos e trabalhar, e depois resolvi retornar a uma arte marcial. Aí defini algumas premissas para a minha arte marcial. Seria uma arte marcial que eu poderia usar se eu tivesse qualquer idade, 80 anos, 85 anos, 75, seja o que fosse. Uma arte marcial que não exigiria muito de flexibilidade, né, que eu deveria ter bastante alongamento e manter isso vivo. Uma arte marcial que não exigiria força, que eu não deveria ter força, e uma que não me deixasse vulnerável em um combate, né? Então eu fui visitando várias artes marciais, todas elas têm seus pontos positivos e pontos negativos, né? Algumas foram desenvolvidas mais para a competição do que para o próprio combate, né? Então são artes marciais extremamente eficientes, mas para uma competição, não para um combate urbano, né? Numa via pública ou em algum estabelecimento. Aí nisso eu encontrei o Aikido, né? Já vi aqueles filmes, né, onde todo mundo sabe que tem um ator que faz alguns filmes, né? Ele é um faixa preta, 7º dan de Aikido. Então eu fui perceber essa arte marcial. No primeiro dia que eu estava lá, né, nesse dojo de artes marciais, né, de Aikido, e o professor nosso, né, o sensei, chamado Alcino Lagares, né, o sensei Lagares, coronel, né, reformado da PM, então ele pediu para me fazer alguns agarramentos do judô no seu dogi, né, no seu kimono. E com simples movimentos ele gerou uma dor extrema, né, no braço, na mão. Aí que eu observei que era uma arte marcial extremamente eficiente, onde sem energia, sem força, ele conseguia aplicar uma técnica. Então eu identifiquei com essa arte marcial e já treino Aikido há mais ou menos 18 anos, né? Hoje eu sou faixa preta, né, Shodan, né, de Aikido, com reconhecimento internacional, né, a certificação internacional está na minha casa, que é uma cópia dela, que está ali anexada ali, né, onde qualquer lugar que eu for no mundo, né, eu sou reconhecido como faixa preta de Aikido, porque há um reconhecimento do Hombu Dojo no Japão, ok? Aqui atrás de mim é o Bushido, né, o caminho do guerreiro, são as virtudes de um samurai, né? O Aikido vem dos samurais, né? Uma arte marcial, nós treinamos, né, com espadas também, né, chamado Boken, a espada de madeira, e a técnica chamada Kenjutsu, né? Então, são virtudes de um samurai, né? São 7 virtudes, onde a gente traz a nossa vestimenta preta, né, chamado Hakama, é a calça, né? Então são 7 pregas, né, 5 na frente e 2 atrás, que demonstram as virtudes de um samurai, ok? Bom, aí muitas vezes as pessoas me perguntam, né? O Aikido tem competição? Não, o Aikido não tem competição. Por que o Aikido não tem competição? Primeiro é o seguinte, né? A palavra samurai significa servir, né? Uma das virtudes nossas é chamada benevolência, né? Quando eu ganho uma medalha de ouro numa competição, alguém perdeu para eu ganhar. Então, isso nos traz uma reflexão. O que há de benevolência nisso? Alguém perder para eu ganhar. Essa é uma das virtudes, né? E a outra fundamentação nossa é o seguinte: ser melhor do que o outro basta eu ser mais forte ou mais técnico. Ser melhor do que eu a cada dia, aí sim necessita de algo diferente, né? Então, a gente pede que os alunos reflitam a cada dia a sua postura como um cidadão, como um filho, como um pai, e ele faça a sua melhoria, né? Então, isso sim é um verdadeiro desafio, não é vencer o outro, é vencer os nossos medos, vencer nossos problemas e a cada dia evoluindo. Então, essa é a nossa filosofia. Então, Aikido, pelo Japão, nós somos proibidos de competir,
né? As outras artes marciais, karatê e judô, tem competição, tem medalha de ouro, esporte olímpico, o aikido não, né? Porque primeiro que nós não temos regra de combate, né? Então, algumas artes marciais é proibido dar chute, é proibido dar soco, é proibido qualquer tipo de outro tipo de agressão, e nós é livre, né? A nossa técnica é livre. Então eu não negocio isso na rua, né? Você não pode me dar um soco, você não pode me dar um chute, você não pode enfiar o dedo nos meus olhos. Então o Aikido não é uma arte marcial com regras. Nós temos simplesmente o seguinte: respeito ao cidadão, ao indivíduo ou ao aluno que está treinando, né? O nosso dojo chama Nintai, né? Ele está aqui escrito aqui Nintai. O que significa Nintai em japonês, né? Perseverança, né? Porque entrar num dojo é muito fácil, se manter ali e segurar suas expectativas, suas ansiedades, que é o grande desafio. Então o que é perseverança? Saber que há um caminho a seguir e não há uma chegada, né? A faixa preta não é uma chegada, né? Tudo é um caminho. Você chegou na faixa preta, você vai querer evoluir como pessoa, evoluir como sensei, evoluir como um cidadão. Então o Aikido, artes marciais, é isso, né? Não tem uma chegada, é um caminho. E aí nós vamos evoluindo como pessoas, como alunos, como cidadão. Uma das perguntas que o pessoal fala é como é que é a minha história com a Itabira, com o Aikido, né? Então tudo começou o seguinte, né? Eu retornei para Itabira em 2008, né? Vim trabalhar na Vale, e aí eu comecei a dar aula na garagem da minha casa para minha esposa, né? Na época ela era minha namorada, e um amigo meu, né? Então eu tinha um tatame lá, 16 metros quadrados, e falava com ele: vocês têm que rolar nesse pedaço pequeno porque não há espaço para um combate, né? E aí fomos lá, era um treino restrito, só nós mesmo, né? Aí até que a Polícia Militar de Itabira teve um evento em Belo Horizonte, né, de segurança pública, onde foi feito aulas de Aikido para a segurança pública. Então tinha policial civil, militar, guarda municipal, e alguns militares daqui de Itabira estavam lá em Belo Horizonte, foi no Prado, né, na própria academia da Polícia Militar lá, e eles questionaram: olha, tem alguém em Itabira e tal? Aí o sensei Lagarto disse: tem o Paulo em Itabira, mas como eu estava assim, quieto, né, oculto, né, só dava aula exclusiva para minha esposa, né, e para o meu colega, aí eles me chamaram, né, hoje o tenente lá, né, hoje, na época era sargento, me chamou para dar aula para a equipe dele, que na época era da base comunitária. Foi uma experiência bastante interessante, dei aula lá dentro do próprio batalhão, né, no Fênix, no quartel deles lá. E aí o pessoal começou a enxergar o Aikido. Aí tive uma outra oportunidade, foi o Sensei Martinho, né? Agradeço muito ao Sensei Martinho, né, de Taekwondo. Ele chegou e falou assim: ô Paulo, vem cá pro CAI, né, e vem dividir o tatame comigo. Aí eu fui lá, né, e ele acabou virando meu aluno, o Daú, e tem outros senseis aqui em Itabira, né, de outras artes marciais, que também treinaram comigo, né? E foi interessante que aí nós fomos construindo essa imagem, né, essa personalidade do Dojo Nintai, que é o nosso dojo, e hoje nós estamos na Associação do Bairro Major Laje de Baixo. Tem 7 anos que nós estamos aqui, né? E aí o pessoal pergunta assim: pô, mas nós nem sabíamos que existia essa arte marcial, né? Ninguém sabe que tem um Aikido em Itabira. Eu sou o único sensei de Aikido em Itabira, não tem outras pessoas, né? Alguém pode fazer uma ou outra técnica, mas homologado, aprovado, autorizado pelo Japão, somos só nós aqui do Dojo Nintai. E aí nós viemos para essa associação, nós estamos aqui há 7 anos, e o pessoal fez esse questionamento, né? Por que você não divulga, por que não está? Porque nós acreditamos uma estratégia de desenvolvimento dos alunos, né? Quando eu comecei a dar aula de Aikido, eu comecei com 5 faixas brancas, eu não enchi o dojo. A hora que aqueles 5 faixas brancas viraram faixa amarela, que no Japão chama quinto kyu, né? Aí sim nós começamos a colocar mais 5 faixas brancas e fomos crescendo de forma sustentável. Ok? Porque se eu enchesse o dojo de alunos, eu ia ter bom faturamento, mas não ia ter o que eu queria, desenvolver pessoas, né? Então assim, eu teria 30 pessoas no tatame, sim, porque nós atraímos a atenção das pessoas, que nós sempre tendo espada, nós defendemos de machado, faca, revólver, agarramento, estrangulamento, qualquer tipo de situação. Então isso atrai a atenção das pessoas. Só que nós não queremos encher o dojo na época, né? Nós queríamos o quê? Um crescimento sustentável, né? Agora chegou um aluno ali, né? Só por curiosidade, no Japão, né? Quando você chega num dojo, o aluno chega e fica de joelhos, ele não entra até ele ser convidado. Então eu estou convidando ele para entrar agora, a gente chama de dozo. Dozo em japonês é por favor. Então ele é convidado a entrar no dojo para participar do treino, né? Ele não entra sem ser convidado, assim como nossa casa, né?
As pessoas só entram na nossa casa quando são convidadas. Então a gente chama em japonês dojo. Uma particularidade do nosso dojo, nós só falamos em japonês, né? Nós não falamos frases, fazemos leitura em japonês, mas os comandos são em japonês para manter a tradição japonesa, né? Muitos dojos aqui em Itabira japoneses, eles falam muito os comandos em português. Aqui não, nós só falamos em japonês. Hidari esquerda, Migi direita, Hitsu de pé, Seizá ajoelhado, né? Men cabeça, Uchi bater. Então a gente mantém a tradição. Então o aluno quando entra dentro do dojo, né, ele entende que aqui é um dojo japonês, ok? Então essa é a nossa estratégia. O nosso dojo, né, assim como eu, nós somos uma família, né, a gente chama de família Nintai. Nosso dojo Nintai tem muito a agradecer às pessoas que de uma forma direta ou indireta, né, ajudaram o dojo a crescer, né? Crescer como uma filosofia, reconhecê-los, né? Então assim, nós queremos agradecer, né? Particularmente, se eu citar nomes aqui, pode ser que falte algum, mas eu quero um agradecimento muito especial do Sensei Martim. Esse aí eu não abro mão desse agradecimento exclusivo para ele, porque ele foi muito importante para nós, né? Convido, né, que venham aqui. É uma arte marcial que você não precisa de força, você tem que imaginar que você tem 80 anos de idade, né? 90, porque toda vez que você usa força tem um limite de tempo para você ter. E técnica não. Técnica você vai ter ela até o dia que você vier a falecer. Então, convido a vir aqui. Nós não temos, os combates nossos não precisam definir peso e altura. Uma pessoa de 1,60 m tem que ser técnica suficiente para controlar uma pessoa de 2 metros, né? Nós temos alunos de estaturas diferentes nesse perfil, onde você faz análise da sua técnica e da eficiência dela, ok? De novo, né, nós estamos aqui no bairro Major Laje Baixo, na associação, né, ao lado do PSF. Nossos horários hoje é segunda e quinta. Devemos abrir outros horários, né, outros dias e outros horários, à tarde, de manhã, de acordo com a demanda. Mas o dojo está aqui, né, e esperamos pessoas do bem, né? Lembrando, né, reforçando o seguinte: nossos alunos não aprendem a agredir. Eles não aprendem a dar soco, não aprendem a dar chute. Eles aprendem a se defender de qualquer tipo de agressão. Domo obrigado, gozamashita. Muito obrigado.